gentileza, abra sua Bíblia junto comigo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 7. Apocalipse, capítulo 3 e verso de número 7. Por gentileza. Eu gostaria de aguardar você localizar o texto para você acompanhar a leitura. E após finalizar a leitura, eu gostaria muito que, por gentileza, você não fechasse a sua Bíblia, que você permanecesse com ela aberta no texto. Meus irmãos, aqueles que localizaram Apocalipse, capítulo 3, verso 7, por gentileza, diga amém. Amém. Coisa boa. Escrito está assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz: aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeus, mas não são, eles mentem. Eis que eu farei que eles venham até vocês e se prostrem para saber que eu amo vocês. Porque vocês guardastes a palavra da minha paciência, eu também guardarei vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para testar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele você nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e da minha cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, na noite de hoje nós vamos se debruçar para ouvir Deus falar com a sua noiva através da carta que Jesus enviou para a igreja de Filadélfia. Porém, para guisa de introdução, eu gostaria de contextualizar a igreja e trazer algumas verdades. Uma verdade triste e lamentável é essa: o livro do Apocalipse é um dos livros menos lidos pela igreja. Muitos cristãos fogem deste documento, não querem examiná-lo, estudá-lo ou meditar sobre ele. E geralmente a resposta que vem de lá para cá é essa: eu tenho medo de estudar esse livro, me dá arrepios, por conta de todas as calamidades que está anunciada, que aguarda a terra dos homens. Mas, meus irmãos, quando o apóstolo João recebe todas essas revelações, e ele se propõe a escrever esse documento, ele escreve para uma igreja perseguida. E ele escrevendo este documento, dessa revelação que ele recebe de Cristo, é para trazer esperança para este povo que estava sendo perseguido. Por isso eu entendo que o livro do Apocalipse também é a carta da esperança. Se não, vejamos, é dentro deste documento que está registrado que Jesus Cristo com a sua igreja, de forma acachapante, de forma gloriosa e retumbante, vencerá todo o principado e potestade das trevas.
aqui que está escrito a nossa vitória e o nosso destino. Por isso eu digo, o livro da esperança. E o mais curioso, que no primeiro capítulo João diz, feliz é aquele que lê e medita nesse livro. Quando o apóstolo João, ele recebe a revelação disso que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Ele era um prisioneiro político numa ilha do Mar Egeu chamada Ilha de Patmos. Isso se dá por volta do ano de 94 a 96 da era cristã. Nesse contexto, João era a última voz viva do colégio apostólico. Porque os demais apóstolos todos já haviam sido mortos e todos pelo viés do martírio, por não negar o nome de Jesus Cristo. E segundo a história da igreja, este João, que aqui já era um ancião, ele foi capturado por Roma. E segundo os pais da igreja, lançaram este homem velho, com o corpo surrado, em um tacho de azeite fervente. Mas milagrosamente o azeite fervente não surtiu efeito algum no corpo surrado do velho. Tendo visto o Império Romano que não conseguiria calar a boca do último apóstolo de Cristo, ele se torna um prisioneiro político em uma ilha vulcânica do Mar Egeu. E quando todas as portas dos homens e do mundo se fechou para João, ele separado da igreja que ele amava, do povo que ele caminhava junto, uma porta se abre no céu. E ele ouve uma voz, sobe para cá, João, que eu vou te mostrar as coisas que são e que hão de acontecer. E tudo que vê, escreve livro e manda às 7 igrejas da Ásia Menor. João diz, minha irmã, que quando ele se vira para ver quem falava com ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem. E João diz que ele cai como morto. Mas aquele que falava com ele veio até ele, tocou ele com a mão direita e disse, João, não temas. Eu sou o princípio e sou o fim. Eu sou alfa e sou ômega. Eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. É nesse contexto que João recebe essas revelações. E do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Jesus Cristo faz um diagnóstico das 7 igrejas da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. E o mais curioso, pastores, é que dentro deste diagnóstico Jesus traz elogios, ele traz críticas, orientações e promessas. Para a igreja de Éfeso, o primeiro elogio é que era uma igreja ortodoxa, que vivia o evangelho e colocava os falsos profetas à prova. Porém, era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. A orientação é volte a viver o primeiro amor. Porque se vocês viverem o primeiro amor, eu darei para vocês a árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, uma igreja que era perseverante na graça e na fé. Uma igreja que não teve críticas, mas teve uma orientação. Seja fiel até a morte. Porque se você for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, uma igreja que havia cristãos tão fiéis, como Antipas, a fiel testemunha, que segundo a história da igreja, foi cozinhado vivo dentro de um boi de bronze por não negar o nome de Jesus. Mas também tinha pessoas que flertavam com a imoralidade com a idolatria. E Jesus diz para esses, arrependa-te. E se vocês se arrepender, eu tenho para vocês um maná escondido. Ele traz elogios, ele traz críticas, ele traz orientações e ele faz promessas. Para a igreja de Filadélfia, uma das igrejas que não recebeu críticas, mas recebeu orientações e promessas. E é sobre elas que nós vamos analisar na noite de hoje. Mas eu também quero te apresentar o contexto desta cidade e desta igreja. A cidade de Filadélfia. Uma cidade importantíssima nos dias de João. Era o corredor do correio romano na época de João. Uma grande acrópole, com pessoas de todas as cidades circunvizinhas e com inúmeras religiões.
Essa cidade foi fundada por volta de 189 a 138 antes de Cristo, por Eumenes II e seu irmão Átalo. E é daqui que sai o nome da cidade. A palavra grega Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. Eumenes amava tanto seu irmão Átalo, que nomeou a cidade com o carinho que ele tinha pelo seu irmão e impulsou ele governador daquela cidade. Eles tinham subido de Pérgamo para fundar essa cidade. E a igreja fundada em Filadélfia é de cristãos que vêm lá de Éfeso e inaugura ali uma obra missionária. Uma cidade idólatra. Um corredor do mundo antigo. E a igreja de Jesus Cristo instaurada nessa cidade estava passando algumas dificuldades que nós vamos na noite de hoje examinar. No verso de número 7, analise comigo. Jesus Cristo começa dizendo ao anjo da igreja, ao pastor: eu sou o santo e o verdadeiro. O porquê será que Jesus usa essas expressões, reivindicando para ele: eu sou santo, eu sou verdadeiro? O que será que estava acontecendo na cidade de Filadélfia para Jesus se apresentar como o verdadeiro santo e o verdadeiro que tem a verdade em si mesmo? Essa pergunta ela salta aos nossos olhos. E a resposta está no verso de número 9. Nessa cidade havia uma sinagoga de judeus que não aceitaram a Jesus. Ou alguns que aceitaram a Jesus como Messias, ainda tentavam embutir na cabeça dos cristãos que só Jesus não bastava. Só Jesus não te garantia santificação plena. Só Jesus não era verdade absoluta. Você poderia até sim crer nele como Messias, mas precisava observar algumas práticas do Antigo Testamento que foram cravadas na cruz do Calvário. Tem que crer em Jesus, mas tem que se circuncidar. Tem que crer em Jesus, mas tem que guardar dia. Tem que crer em Jesus, mas tem dieta alimentar. Porque tudo isso te leva à santificação. Essa era uma das ideias equivocadas dos judeus antes. Que falavam que os cristãos não eram santos porque serviam a Jesus e eles não tinham a verdade. O nome disso é sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Que nos persegue até os dias de hoje. Mas eu louvo a Deus que igrejas sérias, como as nossas igrejas, não deixam essas maracutaias entrar no nosso meio. Diz para mim o que é sincretismo religioso. Irmão, só o nome de Jesus não basta não. Você precisa de um lencinho ungido. Você precisa de uma pedrinha consagrada. Você precisa de um ponto de contato. Você tem que exercitar a sua fé. Você quer exercitar a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é rosa ungida, não é vassoura consagrada. Isso é sincretismo religioso. Só o nome de Jesus é autossuficiente, ponto final. A santidade progressiva, quem te garante é Cristo, não é ponto de contato. A verdade clara é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não deixe os sincréticos te ameaçarem falando que você precisa de algo a mais para ser santo ou para ter a verdade do Evangelho em você. Jesus é o suprassumo santo que nos conduz à santificação progressiva. E a verdade está nele, somente nele. Não existe outra verdade a não ser aquela que está em Cristo Jesus. Ele é a personificação da verdade. Mas confira comigo o que ele diz: eu tenho a chave de Davi. E a porta que eu abro ninguém fecha. E a porta que eu fecho ninguém abre. O que Jesus quer dizer com que eu tenho a chave de Davi? É mais uma pancada nos judeus. Ele está reivindicando a sua descendência messiânica. O descendente de Davi seria o Messias de Israel. Então, quando ele diz: eu tenho a chave de Davi, eu sou o Messias, eu sou aquele que tem a autoridade.
é mais uma lapada nos sincréticos que querem embutir um monte de coisa que não está no Evangelho. A chave de Davi representa a autoridade que está imposta nas mãos de Jesus Cristo. Ele afirma que Ele é santo e Ele conduz a santificação progressiva. Ele afirma que Ele é a verdade e só nele tem a verdade que conduz a Deus. E Ele reivindica a sua descendência messiânica. Ele era o aguardado e o desejado das nações. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E aí a pergunta nos salta do texto ao pensamento. Ele tem a chave. Mas que porta é essa que Ele abre? E ninguém tem o poder de fechar. E logo no verso de número 8 ele diz: eu conheço as obras de vocês e eu coloquei uma porta aberta, porque é Ele que abre a porta. Que porta que é esse que Ele abriu? Com essa chave que Ele tem autoridade para abrir. Nós cantamos aqui na noite de hoje, Ele mesmo abriu a porta. Em João capítulo de número 10, Jesus Cristo nos ensinou: eu sou a porta das ovelhas. E quem passar por mim recebe a vida eterna. A porta aberta que Ele abriu e colocou na minha na sua frente é a porta da salvação que nos conduz a Deus. Foi a porta que você passou. Foi a porta que você entrou. Porque Ele te chamou com graça e amor irresistível. Nós cantamos essa noite que foi Ele que nos reconciliou a Deus. Porque Ele foi quem abriu a porta. Essa porta foi anunciada para você. Você ouviu falar dessa porta. E essa porta foi aberta por Jesus Cristo. E Ele diz: passa por essa porta, porque ela está aberta. Ele é a porta da salvação. Ele conduz a vida eterna. E é Ele que chama você com um amor inexplicável. É Ele que te chama com a graça irresistível. E na tarde de hoje eu falava com os meninos sobre o amor incondicional de Cristo sobre as nossas vidas. Talvez você nunca parou para refletir. Por conta da depravação total, depois que Adão caiu no jardim do Éden. E isso veio através dele, passando de ser humano para ser humano e chegou até nós. Nós temos uma natureza caída, uma natureza depravada, uma natureza totalmente deformada em todos os aspectos. O pecado de Adão nos afetou fisicamente, espiritualmente e moralmente. A tal ponto que o apóstolo Paulo fala em aos Romanos que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus não conseguiria achar nada de bom em mim nem em você. O profeta Isaías diz que as nossas obras de justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia ali? Pano sujo dos dias da mulher. Essa é a melhor obra que nós podemos fazer, sem a graça de Deus. É o que o profeta diz. Talvez aqui você vai entender a dimensão do que significa a palavra graça. A palavra graça significa favor imerecido. Eu vou simplificar para você. O que todos nós merecemos pela nossa natureza caída: inferno, todos, sem exceção. Aí vem Deus com a graça, favor imerecido. Deixa de dar para mim e para você o que nós merecemos: inferno, e dá para a igreja o que nós nunca merecemos: céu. Isso é a graça de Deus. Todos merecem o inferno. Ele nos tira do inferno e nos dá o que nós nunca merecemos: o céu de glória. O amor de Deus por você é incondicional. Ele não achou condição em você para te amar. Ele te amou porque Ele te amou primeiro. Isso está claro no Evangelho. Eu amei você primeiro. Ele afirma que Ele é o santo. Ele afirma que Ele é a verdade. Ele mostra que Ele tem autoridade, a chave de Davi é o Messias, que abre o caminho para a salvação, e Ele põe essa porta aberta na nossa frente, e ninguém pode fechar essa porta. Ele colocou uma porta aberta da salvação na sua casa.
Ele colocou a porta aberta da salvação no seu trabalho, na sua faculdade, na rua da sua casa. A porta está aberta. Anuncie o Evangelho. Pregue o arrependimento, porque a porta está aberta. E foi Ele que pôs. Cabe a nós aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Aí nos vem a pergunta: nós estamos aproveitando a oportunidade da porta aberta? Se entrar no mérito de porta, você pode ir para vários aspectos. Mas eu quero ser fiel ao texto, aqui é a porta da salvação, e apenas a porta da salvação. Veja o que Jesus diz para esta igreja. A porta está posta sobre eles e está aberta, e ninguém tem o poder de fechar. Eles tinham pouca força, mas eles não negavam o nome de Jesus. O pastor falou aqui essa noite do que vai acontecer nesse estreitamento, nessas dores de parto que assim interpretamos, Mateus 24. A agonia que vai estourar na grande tribulação, a perseguição, que já começa por vários lugares do mundo e há de chegar pelo Brasil e mundo afora. Mas perceba que essa igreja era uma igreja perseguida não apenas pelo Império Romano, era uma igreja também perseguida pelos judaizantes. Eles eram caluniados, eles eram perseguidos, eles eram defamados, mas eles tinham pouca força, mas tinha fé. Não negociava valores, não negociava princípios. Nós somos a igreja de Deus. E nós devemos ser fiel à ortodoxia do Evangelho. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado. Nós temos que permanecer fiéis. E hoje eu sei que está difícil demais. Com o Evangelho, teologia queer, inclusivismo. Eu sei que é um pouco delicado de se tocar, mas é a verdade que tem que ser anunciada. Porque isso nos cerca, estamos vivendo isso todos os dias. Eles nos criticam de intolerantes, mas não nos entendem. Nós respeitamos a opção de qualquer pessoa, mas nós temos o nosso princípio de fé e não negociamos os nossos valores. Era pecado e vai continuar sendo pecado. E ponto final. Faz o que quer da sua vida, mas para a igreja é pecado. E mesmo sendo perseguido, vamos permanecer fiel na ortodoxia do Evangelho que nos foi ensinado. Não negociaremos nossos valores e nossos princípios. Porque nós somos a igreja de Deus, santificada por Jesus Cristo, caminhando na verdade, a porta está aberta, anunciando a salvação, mesmo com perseguição. Mas confira comigo. O verso de número 10. Uma igreja que é fiel a Cristo nas perseguições. O nosso Cristo é fiel para guardá-la e livrá-la nas tribulações. Se a igreja é fiel a Jesus, quando ela está sendo perseguida, oprimida, castigada, vilipendiada, é Cristo quem nos guarda na provação, é Cristo quem nos livra da tribulação, é Cristo que protege a sua igreja com amor inexplicável. Nós passamos pela pior calamidade do século. Foi essa pandemia. E Deus não te guardou nela? Não te preservou? Olha você aí. Te deu providência, te deu comida, te sustentou. Se a igreja é fiel a Cristo, Ele guarda a sua igreja. Ele poupa a sua igreja. Ele livra a sua igreja. Vale a pena ser fiel. Vale a pena continuar na verdade de Cristo Jesus. Confiando naquele que é santo, naquele que é verdadeiro, naquele que tem a chave de Davi, naquele que abre e ninguém fecha, naquele que fecha e ninguém abre, porque Ele tem autoridade. Vale a pena ser fiel em meio às perseguições. Eis que eu venho sem demora.
Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, eis aqui o sermão escasso dos púlpitos, infelizmente. A volta de Jesus Cristo e arrebatamento da sua igreja. Eu tenho comigo que esse deveria ser o sermão que tem que ser pregado toda semana. É a nossa maior esperança. Se nós estamos reunidos aqui essa noite, é porque nós estamos crendo nesta promessa e aguardando esta promessa. Meus irmãos, se quando nós falamos sobre a volta de Jesus, seu coração não queima, me perdoe, me desculpe. Eu não tenho notícia melhor para te dar. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa morada eterna não é aqui. Ele nos garantiu a nova Jerusalém. E Ele está afirmando mais uma vez essa noite: eu vim sem demora. E aí, geralmente, quando nós vamos pregar essas verdades para alguns céticos, eles gostam de fazer piadinha e trocadilho. Tem 2000 anos que estão falando que ele vai voltar. Seu avô pregou, morreu e ele não voltou. Seu pai pregou, morreu e ele não voltou. Você está pregando e é capaz de você morrer e ele não vai voltar. Se algum engraçadinho fazer essa brincadeira com você, olha dentro do olho dele e fala assim: dá glória a Deus que ele não voltou ainda. Porque ele está te dando um tempo para você crer que ele vai voltar. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa de Mateus e Apocalipse aparece 8 vezes, no sentido de recompensa e prêmio para os salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz uma analogia linda sobre recompensa e coroa. Em 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 27, ele diz que muitos correm no estádio por competição, para receber uma coroa de louro, aquela coroa de florzinha romana, uma coroa que vai murchar, que vai secar e vai deixar de existir. Aí ele diz: mas nós, a igreja, os cristãos correm para receber uma coroa incorruptível, uma coroa que não tem fim. É a coroa da vida eterna. É a recompensa, o galardão do cristão. Guarda o que tens. Guarda os seus princípios. Guarde os seus valores. Esse mesmo apóstolo que eu acabei de te citar, o que ele diz nas suas últimas palavras? Preso, pronto para ir para o batismo e perder o pescoço. O que ele diz? Combati o bom combate. Eu encerrei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça que o justo Deus me dará naquele dia. Guarde a fé, igreja. Tem uma coroa nos aguarda, tem uma recompensa. Tem uma recompensa esperando a igreja. Vale a pena todo o sofrimento, vale a pena toda a perseguição, vale a pena toda a afronta, vale a pena porque Jesus vem buscar uma igreja que vive a verdade, que aproveita que a porta está aberta e anuncia essa verdade para que as almas sejam saqueadas do inferno e venham para a luz. Nele habita a santidade, somente nele. Ele é o santo. Ele é a verdade personificada e a verdade que conduz à vida eterna. Ele tem autoridade, a chave de Davi, e abre e ninguém fecha. E ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele nos garante que voltará para nos buscar. E com ele traz o seu galardão para dar a cada um conforme
o seu trabalho no Senhor. Confira comigo o verso de número 12. Ao que vencer! Não é aquele que começa, mas esmorece. Ao que vencer. Não é aquele que começa e vai até um mês e joga tudo pro ar. Ao que vencer, é aquele que começa, que caminha, tem as suas dificuldades, tem as suas provações, tem as suas calamidades, mas o Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo direciona ele, o Espírito Santo dá graça para ele. Ele vai até o fim. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Talvez essa expressão não faz sentido nenhum para mim e para você. Coluna no templo. O que Jesus quis dizer com isso? O mais lindo nessas cartas que é enviado às igrejas da Ásia Menor é que Cristo usa coisas do cotidiano e da cultura deles e do contexto histórico deles para trazer ensinamentos espirituais e trazer conselhos morais. A cidade de Filadélfia, no ano 17 depois de Cristo, sofreu um dos maiores terremotos da história. Não teve coluna que permaneceu de pé naquela cidade. Sabe o que Cristo quer dizer aqui? Eu farei com que você fique inabalável. Não vai ter terremoto que abale ou derrube você. Ou seja, é Ele que te sustenta de pé. É Ele que preserva você de pé. É Ele que guarda você de forma inabalável na presença de Deus. Ele nos fará colunas no templo de Deus, e aqui Ele mostra que nós somos propriedade exclusiva dEle. Ele diz que escreverá sobre nós o nome de Deus e o nome dEle sobre nós. Ele afirma que você é propriedade exclusiva dEle. Ele escreve o nome de Deus sobre você e o nome dEle, e te coloca como coluna no templo de Deus. Igreja de Deus, eu venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O arrebatamento é mais real do que as manchetes dos jornais que vão sair na manhã de amanhã. Queira o mundo ou não, Jesus vai voltar. Queira os governos ou não, Jesus vai voltar. Queira todas as potências do mundo ou não, Jesus vai voltar. E essa é a nossa maior esperança, a nossa maior motivação. É isso que conduz você. É isso que te dá força, a esperança de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Eu não vejo a hora, igreja, disso acontecer. Do ano de 2020 ao ano de 2022, eu nunca preguei em tanto culto fúnebre como eu preguei na minha vida. E se tem algo que é difícil de lidar, é com a separação do ente querido que se vai. Ainda quando pregamos em velório, daqueles que nós sabemos da conduta, e é um irmão, irmã em Cristo, que foi para a glória, a dor da separação ela tem, mas você fica mais aliviado. Mas eu não vejo a hora de Jesus Cristo voltar. Porque quando Ele voltar, nunca mais nós precisaremos se reunir na beira de um caixão para chorar a morte do ente querido que se foi.